mas eu queria que você lesse comigo então, Lucas capítulo 10, o versículo 36 e o 37, ok? Fica muito ligado aqui, especialmente nessa introdução, para você entender o que a gente quer conversar com você. Lucas 10, 36, 37 diz assim, é uma pergunta que o homem da lei ali, não é, o intérprete da lei, está fazendo para Jesus. Ele faz a seguinte pergunta: qual destes três parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos de salteadores? Jesus perguntando para ele. Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Eu vou ler de novo. Lucas 10, 36. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores ou dos ladrões? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. Curva a sua cabeça, quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos diante da tua poderosa palavra. E nós clamamos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor nos desafie, que o Senhor fale no nosso coração, que o Senhor tire o véu e o Senhor nos mostre os segredos da tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Como igreja do Senhor também, nós proibimos qualquer interferência do reino das trevas para roubar essas sementes, para atrapalhar, para trazer pensamentos, para nos distrair. Proibimos na autoridade do nome de Jesus, porque nós queremos estar, Senhor, completamente consagrados, entregues ao Senhor, para ouvir a tua palavra em nome de Jesus. Amém, amém. Muito bem. Então, o que é que está acontecendo aqui? Esse cara, esse intérprete da lei, ele aproxima de Jesus e ele faz uma pergunta para Jesus, né? Qual é o mandamento mais importante? Qual é o maior mandamento? Eu penso que ele tem uma boa intenção, não é? Porque ele está falando assim, poxa, eu quero agradar a Deus. E o que é mais importante para Deus? O que eu posso fazer de forma que eu possa agradá-lo? Aí Jesus responde para ele: olha, ame o próximo como você ama a si mesmo. Porque esse é o maior de todos os mandamentos. Se você fizer isso, você está cumprindo toda a lei, não é? Porque você sabe que os 10 mandamentos, não é? A lei de Deus, nos 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos dizem respeito a Deus. Então, fala assim, amarás o Senhor acima de todas as coisas. Não farás para ti imagens de escultura. Não é? Não falarás o nome do Senhor em vão. Guardarás o dia de sábado para honrar o Senhor. Então, diz respeito a Deus. Mas os 6 últimos diz respeito ao próximo. Não roubarás, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, etc. Então, quem ama, cumpre toda a lei. Quem está comigo aqui? Então Jesus está dizendo assim para ele: olha, se você amar o próximo, você está cumprindo toda a lei, você vai agradar a Deus. Agora a pergunta dele, muito interessante, o intérprete da lei fala assim: então, mas quem é o meu próximo? Como assim? Não é? Porque é fácil amar a mãe, que deu a vida por nós, o pai, o irmão, alguém que é muito legal com a gente, não é? Então Jesus conta essa história para ilustrar quem é o próximo do cara. Ele diz: olha, vinha um cara viajando de Jerusalém para Jericó, e lá no meio do caminho ele foi assaltado por um grupo de ladrões, que não só roubaram tudo que ele tinha, mas bateram muito nele, e ele estava quase para morrer, o cara. E aí vem então um samaritano. E isso é muito importante, porque o judeu odiava o samaritano, não é? Então, quem está lá naquela dificuldade é um judeu. E quem está passando por ali é um samaritano, que ajuda o cara. Então, o sacerdote judeu, passou lá e não deu a mínima para o cara. Na verdade, ele passou de largo, né? Não tem nada a ver com isso, foi embora, caminho dele. O levita viu o mau exemplo do sacerdote e aí copiou o mau exemplo do sacerdote também, não fez nada pelo cara. E o samaritano, que não tinha nada a ver com o negócio, que não era judeu, não é? Ele foi lá, ajudou o cara, socorreu o cara, colocou óleo e vinho nas feridas, nos ferimentos do cara, colocou o cara no carro dele, né? no jumentinho dele, que era o carro da época, levou o cara para o hotel, não é?
pagou toda a despesa do cara e disse lá para o dono da hospedaria: olha, eu preciso ir porque eu estou de viagem, negócios, mas ele já está bem. Caso ele precise de mais alguma coisa, se passar desse dinheiro que eu vou deixar aqui para você, e deixou uma grana lá para o cara, se passar disso aqui, coloca na minha conta quando eu voltar certo com você. Meu Deus do céu, fantástico. Jesus fala assim para o cara então: quem parece para você o próximo desse homem? O levita? O sacerdote? O ladrão? Quem é? Aí ele disse: é o cara que amou, que demonstrou amor por ele. Aí Jesus então fala assim: então vá e faça o mesmo. Então essa palavra para nós hoje aqui, amém, queridos? Porque deixa eu te falar uma coisa sobre o amor, rapidamente, antes da gente entrar aqui nos pontos, né? Inclusive o meu tema com vocês hoje é atitudes que agradam a Deus, ok? Não é porque o cara não quer agradar a Deus, ele fala assim: o que é que eu faço para agradar a Deus? Quantos de vocês querem agradar a Deus? Deixa eu ver. Não é? O que é que Jesus respondeu para você hoje aqui? Ame o seu próximo. Como? Como você ama você mesmo. Meu Deus do céu. Quem aqui se ama? Se você tem alguma dúvida, irmão, quando você pisa na bola assim, você fala alguma coisa que você não queria falar, que você faz alguma coisa que você não queria fazer, quem fica mal assim? Quem fica mal consigo mesmo? Quem fica mal? Eu fico. Quem fica mal? Né? Mas quantos de vocês se perdoam rapidinho? Né? Que não é a mesma coisa com o próximo, né? Com o próximo demora. Mas se a gente faz, é rapidinho. A gente só fica triste assim por alguns minutos, depois a gente logo a gente se compreende, né? Logo a gente se justifica e logo a gente se perdoa. Então Jesus está falando assim: olha, vocês querem agradar a Deus? Você quer agradar a Deus? Então ame o seu próximo. E quem é o próximo? Quem é o próximo? Irmão, é qualquer um. Essa pessoa que está perto de você, que você nunca viu na vida, é seu próximo. Amém? Amém? Então, é muito importante a gente entender aqui sobre o amor, porque o amor, a Bíblia coloca o amor, eu já falei para vocês, como um mandamento e não como um sentimento. A gente romantiza o amor e tal, um sentimento, mas a Bíblia não coloca o amor assim, porque a Bíblia manda amar o inimigo, que eu estou sentindo vontade de matar. Então a Bíblia não fala no amor como um sentimento, mas como um mandamento. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não arde em ciúme. São só comportamentos, né? O amor não tem ciúme, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera. Então não é, isso aqui não tem nada a ver com sentimentos, isso aqui tem a ver com atitudes. Quem está me acompanhando aqui? Não é? Então o amor é um distintivo, porque olha só o que diz João 13:35. Olha o que Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Se eu perguntasse aqui, quantos discípulos de Jesus tem aqui? Não é? Seguidores de Jesus tem aqui. Mas olha só, ele diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Como? Porque esse cara ora muito. Esse cara conhece muito a Bíblia. Esse cara frequenta uma igreja evangélica. Ou esse cara... Não, irmãos, Jesus disse assim: olha, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver desamor um pelos outros. Uau, uau. É um distintivo o amor. Também o amor é a evidência da salvação. Porque olha o que a Bíblia diz: aquele que diz está na luz e odeia o seu irmão ainda está em trevas. Eu frequento uma igreja, eu sou crente, eu leio a Bíblia, eu oro, eu sou dizimista, não sei o que lá. Irmão, se você odeia uma pessoa, se tem alguém entalado na sua garganta por todos esses anos, quem está me acompanhando aqui, ó? Você, eu tenho que te falar isso, eu sei que é uma palavra dura, mas a Bíblia diz: aquele que diz está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Então ele não foi salvo ainda, conquanto ele está frequentando uma igreja, ele está em trevas, não é? Aquele que não ama, não conhece a Deus, por Deus é amor. Misericórdia. Então, diga comigo: o amor é a evidência de que eu sou salvo. Também o amor, sabia que o amor é o maior dom? Olha o que a Bíblia diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. Que língua é essa? Aquela língua espiritual, aquela língua estranha, né? Que a Bíblia fala. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, olha o outro dom. Rapaz, esse cara é profeta do Senhor.
O cara pode ser profeta e não ter amor. Está na Bíblia. Ele é profeta. Ele tem uma sensibilidade no mundo espiritual. Aí o cara diz, uau, esse cara é profeta. Mas se ele é profeta, se ele tem o dom de profetizar e ele não ama, isso não significa nada. Nada serei. Ele fala assim, ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres. Olha só. E entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Se eu não tiver amor, nada disso me adiantaria. Olha só. Então, irmãos, o amor é o maior dom. E no final, o apóstolo Paulo diz, olha, no final vai permanecer a fé, a esperança e o amor. Mas o amor dentre os três é o quê? É maior, né? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Então, veja bem, por que o amor é maior? Porque a fé é muito grande, irmãos. Porque sem fé, a salvação é de graça mediante a fé. Se eu não creio, eu não posso ser salvo. Então a fé é muito importante. Mas quem está entendendo aqui que quando a gente for para o céu não vai precisar mais de fé? Já estou no céu, não preciso mais de fé. E fala assim da esperança. O que é a esperança? É a esperança de que um dia, sabe, que eu vou morar com o Senhor para sempre, que eu nunca mais vou morrer, que eu sou imortal, aleluia, que eu só vou atravessar uma porta para a eternidade. Quem tem essa esperança da vida eterna? Isso é maravilhoso. Mas quando você estiver lá, você não precisa mais de esperança. Mas o amor, irmãos, ele transcende essa vida. Quando a gente chega lá, a gente ainda vai se amar, aleluia. A gente ainda vai amar o Senhor. Por isso que o amor é o maior, amém? Então, eu quero falar com você sobre isso. Essas atitudes, presta bem atenção, que na verdade é o amor materializado. É o amor na prática. Então eu quero que você saia daqui assim, eu pensava que o amor era um sentimento. Porque, irmãos, eu sempre tive essa dificuldade assim. Eu pensava assim, poxa, eu queria ser um cara mais assim, mais sensível, e mais, sabe, porque eu associava o amor com sentimento. Eu não sou assim, não é? E eu ficava assim, aí eu via o cara tão bonzinho, qualquer coisa o cara chora. Eu dizia, eu queria chorar desse jeito, porque eu queria ser mais amoroso, porque eu entendia que o amor era um sentimento, não é? Como a maioria de vocês pensavam. Não é? Mas na verdade o amor é um mandamento. O amor são atitudes que eu faço com vontade ou sem vontade. Entendeu? Então qual que é o nosso tema? Atitudes que agradam a Deus. Mas eu quero falar sobre o amor. Eu quero falar sobre o amor, porque Jesus falou isso. Quem é o próximo do cara? Qual foi a resposta? O que amou. E como que ele demonstrou esse amor? Com as atitudes certas. Tem alguém aqui me entendendo? Quais foram essas atitudes? Vamos ver? Estão prontos? Então, 3 coisas muito práticas, a gente pode colocar no nosso dia a dia, essas 3 atitudes, que na verdade é a expressão do verdadeiro amor. Então, a primeira coisa, tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratados. Isso é amor, irmãos. Isso é amor na prática, não é? Grita aí comigo, tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Então, veja bem. Olha o que diz Lucas 10:33. Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu. Faz uma coisa prática. Ele pensa assim, puxa, se eu estivesse no lugar desse cara, se eu estivesse sozinho aqui, sangrando, eu gostaria muito que alguém me ajudasse, que alguém me tirasse dessa situação. Eu vou fazer com ele o que eu gostaria que fosse feito comigo. Isso é amor, irmãos. Porque olha só o que diz Mateus 7,12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós aos homens, porque esta é a lei e os profetas. Não é? Então, irmãos, é isso. O grande segredo é isso. Olha só, presta atenção. Qual é o segredo? Se eu perguntasse aqui, quantos de vocês, não precisa levantar a mão, mas quantos de vocês têm eu não digo, claro, todos nós temos várias necessidades e vários sonhos e tal, mas algo assim pontual, que você precisa que fosse resolvido, não é? Muito rápido, não precisa levantar a mão, não é? O que você pode fazer por alguém nessa área aí? Pastor, a minha área aqui é financeira, né? É financeira. Eu precisava pagar uma dívida de 1 milhão, não é? Eu estou uma situação complicada.
Aí eu estou falando para você, então faça acontecer a alguém o que você gostaria que acontecesse a você. Você fala, mas pastor, eu estou endividado, como é que eu vou ajudar alguém? Porque tem alguém que tem uma dívida de 1.000, que não vai fazer nenhuma falta para você, mas você vai fazer acontecer. Irmão, o que você faz acontecer na vida do outro, Deus faz acontecer na sua vida. Isso é uma lei. Essa é a lei da semeadura. Tem alguém comigo aqui? Amém? Esse dia eu estava vendo uma cena que eu achei muito interessante, um videozinho que me mandaram, que eu achei bacana, que o cara chega no avião dele, né? Um avião particular. E aí quando ele vai descer do avião, né? Pensa o cara, descendo do avião dele, aí tem um cara num carro, é tipo assim, uma BMW top das galáxias, né? Um carro assim de 500 mil reais. Aí o cara olha para o avião do cara e diz, rapaz, se eu tivesse um avião desse, eu seria feliz. O cara está numa BMW, né? Só que para um cara do lado dele, num carro velho, e olha para a BMW, nem vê o avião. Aí ele fala assim, uau, ai, se eu tivesse um carro desse, eu seria muito feliz. Ele está pensando nisso. Aí para um cara numa moto velha, do lado do cara, e olha para o carro velho e diz, uau, puxa vida, um dia eu vou ter um carrinho desse. Aí quando ele está pensando nisso, para um cara numa bicicleta toda arrebentada, e olha para a motoca velha do cara e diz, uau, que moto top, essa moto já resolveria a minha vida. Quando ele está pensando nisso, para o cara na cadeira de roda, não é? E diz, ai, se eu pudesse pedalar uma bicicleta. Então, irmãos, sempre tem alguém precisando mais do que a gente. E a gente sempre tem a oportunidade de fazer acontecer na vida do outro, claro, que a gente queria que acontecesse na nossa vida, não é? Numa proporção muito maior. Então você não pode doar 1 milhão, mas você pode doar 1.000. Quem está me entendendo? Amém? Então qual que é a primeira coisa que agrada demais a Deus nessa história? Sabe, e o samaritano, que Jesus falou assim, faça igual ele. Faça igual ele. Falou para o intérprete da lei, faça igual ele, que você vai agradar a Deus. Eu quero amar o próximo, Senhor. Então faça igual ele. O que foi que ele fez em primeiro lugar? Ele tratou o outro como ele gostaria de ser tratado. Quem quer agradar a Deus? Trate o outro como você gostaria de ser tratado, né? Muito bem. A segunda coisa aqui que ele fez, ele pagou o mal com o bem. Ah, irmãos, essa aqui eu acho muito difícil. Eu confesso para você. Grita aí, pagar o mal com o bem. Grita aí, fazer para o outro o que eu quero que seja feito comigo. Diga, pagar o mal com o bem. Olha o que diz aí Lucas 10:34. E chegando-se, limpou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho. E colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Então aqui é importante isso, presta bem atenção aqui, ó. Porque os samaritanos e os judeus, vocês sabem, não se davam, né? Jesus usou várias vezes essas histórias, né? Lembra da mulher samaritana e tal, lá no poço. Mas por quê? Porque o judeu considerava o samaritano um povo ímpio, um povo terrível. Porque vocês sabem, só para vocês entenderem, vocês sabem que houve uma divisão das tribos, né? E foram 10 tribos para um lado e 2 para o outro. Então, Israel ficou com as 10 tribos e a sede do governo era em Samaria, a sede de Israel. Jerusalém era a sede do governo de Judá. Então, beleza, até aí tudo bem. Só que por causa do pecado de Israel, as 10 tribos foram para o cativeiro, né, da Síria. Foram para o cativeiro da Síria. E o que o rei da Síria fez? Ele usava a Samaria como um lugar onde ele mandava todos os cativos de todos os lugares por onde ele ia conquistando. Então virou uma mistura racial e religiosa em Samaria. Por isso que o judeu odiava o samaritano. Ele chamava os samaritanos de cães, cachorros, pessoas sem nenhum valor. Então essa história que Jesus está contando é isso, porque veja bem, o judeu era o cara que desprezava o samaritano. Agora, quem está entendendo que o samaritano encontra aquele judeu, numa situação muito jóia, né? Agora, né? Quem me viu
passar pela prova e não me ajudou, né? Agora. Quem está comigo aqui? Então é essa a situação. O cara que foi sempre desprezado, um cara que foi sempre ofendido, não é? Marginalizado pelo judeu, agora ele encontra o judeu naquela situação. Muito forte isso. Aí, uma grande oportunidade para a vingança. Agora presta atenção. É muito importante isso, irmãos. Pagar o mal com o bem é um princípio bíblico. Olha aqui, deixa eu mostrar. Romanos 12, 20. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Então, irmãos, isso aqui é um princípio bíblico. Não é uma sugestão de Deus para você, olha, se você puder e tal, pague o mal que estão fazendo para você com bem. Isso aqui é um mandamento. Isso é uma expressão verdadeira de amor, né? O que é que o Paulo tem em mente aqui quando ele está falando esse versículo em Romanos? Ele tem em mente a lei. Em Êxodo 23, 44 dizia, se você encontrar desgarrado o boi do teu inimigo, isso era uma lei. Se o cara não... O que é que acontece, doutora, se uma lei não é cumprida? Tem uma, né? Como é que chama? Uma sanção, né? Um castigo, uma multa. Então, está lá na lei de Deus. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, lhe reconduzirás. Então, se você está vendo ali, o boi desgarrado, não é? Do teu inimigo, ou então o jumento ali, desgarrado, alguém viu, que você viu, e você disse, agora, né? Agora esse miserável vai me pagar. A coisa vem para você. O castigo vem para você. Olha o que diz aí o versículo 5. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te odeia, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Está na Bíblia, era uma lei. Irmãos, nós não estamos mais debaixo da lei, não é? Mas eu quero que você entenda que a lei de Deus... Eu lembro de um filho meu que reclamava quando ele ia ler Levítico. Pai, eu não aguento ler Levítico. Aquele monte de lei que eu nem entendo. Eu dizia, deixa eu falar uma coisa para ti. Nós não estamos mais debaixo da lei. Mas esses livros de Levítico, de Êxodo, que fala da lei, mostra muito, revela muito o que Deus ama e o que Deus odeia. Quem está comigo? Então Deus odeia que a gente veja o nosso inimigo, ou seja, aquela pessoa que nos maltratou, passando uma situação difícil, e Ele odeia que a gente não ajude. O que Ele espera é que a gente pague o mal com bem. Ixi, pastor, eu vim no culto errado. Mas aí está na Bíblia, irmãos. O grande exemplo nós vimos na semana passada do José do Egito, né? Pensa, os caras venderam ele como escravo, ele passou 13 anos vivendo uma vida miserável, mas quando ele teve a oportunidade de se vingar dos irmãos, que agora os irmãos estão ali pedindo ajuda para ele, o que é que ele faz com os irmãos? Coloca os irmãos no melhor condomínio fechado do Egito, e dá cargo para todo mundo, e abençoa os irmãos dele. Meu Deus do céu, maluco esse cara. E Jesus, né? A Bíblia diz que Jesus, 1 de Pedro 2, 23, quando ele era insultado, ele não respondia com insulto. Quando ele era maltratado, ou seja, alguém tratava ele mal, ele não ameaçava, mas ele se entregava completamente àquele que julga retamente. Então, irmãos, é um princípio, é mostrar amor na prática, a gente pagar o mal com o bem. Olha o que diz aqui, eu quero ler para vocês, Mateus 5, 43. Ouviste que foi dito, Jesus falou isso, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, estava na lei. Agora olha só, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Diga assim, ai. Está na Bíblia. Orar pelo que está me perseguindo. Amar o meu inimigo, sim, porque o amor não é um sentimento, é um mandamento. Ele continua, ele diz, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Se eu perguntar aqui, quantos aqui são filhos de Deus? Nem responda. A Bíblia diz que aquele que ama o inimigo e ora pelo que vos persegue, aí olha o que ele diz,
para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Muito bem, então, quer ver? Deixa eu terminar aqui esse ponto. Provérbios 24, 17 diz assim, olha: quando caiu o teu inimigo, não te alegres. Eu não vou perguntar, irmãos. Eu não vou perguntar para você, mas aquela pessoa que te magoou, que te feriu, que foi injusta, que falou mal de você, que te prejudicou, aí você descobriu que ele foi demitido, sei lá, não, bateu o carro e não tinha seguro. E foi uma batida grande assim. Natureza humana, né? O cara pode até não falar assim, glória a Deus, né? Mas por dentro ele morde o lábio assim para não rir. Irmãos. Mas olha o que a Bíblia diz: quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso, e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Agora preste atenção aqui, vou fechar. Presta atenção, tem uma história na Bíblia que me choca, né? Que é a história do rei Acaz com o rei Peca. O rei Acaz era o rei de Israel, e o rei Peca, também é um nome desse, né? Peca, né? Coitado do homem, mas o nome dele era Peca, ele era o rei de Judá, e ele caiu em pecados terríveis, o rei Peca, né? E aí ele se desviou de Deus, e ele idolatria e não sei o que lá e tal. E Deus chamou o rei Acaz e falou assim: eu estou te entregando o rei Peca nas tuas mãos. Você vai ser o meu chicote na vida dele, para arrependimento dele. Que eu quero ele de volta. Você vai ser meu chicote. Vai lá e conquista, e vence Judá. Aí o rei Acaz vai, e ele obedece a Deus. E ele vai para cima do rei de Judá. E ele vence a guerra. Só que, irmãos, a ira venceu ele, né? Porque o que aconteceu? A Bíblia diz que ele venceu. Tá bom, já venceu. Mas o que ele fez? Ele mandou prender todo mundo. Mandou tirar roupa de todo mundo, humilhou todo mundo. Deixou todo mundo nu, prendeu todo mundo. E escravizou os israelitas. E estava na lei que o judeu não poderia escravizar outro judeu. Está entendendo o que eu estou falando? Aí a Bíblia diz que Deus mandou o profeta lá, falar com ele. E o profeta falou assim: rapaz, eu, o Senhor, te entreguei Judá nas tuas mãos. Porque era para você ser o meu chicote em Judá, para eu corrigir o meu filho Judá. Rapaz, e você escravizou o seu irmão, você humilhou o seu irmão, deixando ele ficar nu. A ira que estava sobre Judá, agora está sobre você. Libera Judá, porque o meu negócio agora é com você. Está me entendendo? Manda liberar todo mundo. E aí ele teve que liberar todo mundo. E agora vamos conversar. Quem vai apanhar agora é você. Tem alguém me entendendo aqui? Então, irmãos, diga: pagar o mal com o bem. Quem está me entendendo que isso é amor na prática? Quem lembra da primeira ainda? Tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Qual que é a segunda? Pagar o mal com o bem. E a terceira, para a gente terminar? A terceira atitude ali do samaritano, que Jesus disse: copia isso, não é? Copia isso, faz igual, isso é amor ao próximo. Grita aí comigo: dar o nosso melhor. Não, grita com fé: dar o nosso melhor. Olha o que diz Lucas 10:35. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Então presta bem atenção aqui, irmãos. O amor dá. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse vida eterna. Então o amor doa. O apóstolo Tiago diz assim: olha, se teu irmão chegar na tua casa e falar assim para você: rapaz, me ajuda, eu não tenho comida e não tenho roupa. Não diga assim para ele: ah, Deus te abençoe, vamos orar, eu vou orar por você, oh, Deus abençoe esse irmão em nome de Jesus, amém, e libera ele. Não faça isso.
Se ele te pediu comida, dê comida para ele. Se ele te pediu roupa, dá roupa para ele. Quem está comigo? Diga assim, o amor doa. Agora, eu acho interessante que pela reputação desse homem, eu acho que a gente não combinou, né, Priscila? É muito legal essa palavra, né? Porque quando a gente doa, a gente recebe, né? Uma medida recalcada, dai e dá-se-vos-á. É uma lei. Dai e dá-se-vos-á. Mas como é que é a medida? É uma medida recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão. Se eu semeio um grão de milho, eu colho 800 sementes numa espiga. Olha só. Uau. Então, esse cara, eu vejo que esse cara é um cara próspero, porque ele tinha coisas que só os ricos tinham. Por exemplo, ele tinha um animal, era o carro dele, não é? Ele tinha óleo e vinho, que eram coisas caríssimas. Só os ricos que tinham. E ele dá o melhor. Rapaz, eu vou gastar meu vinho nessa ferida desse judeu miserável. Né? Ele dá o melhor. Ele coloca o vinho, ele coloca o azeite. Ele coloca o cara ensanguentado em cima da sela nova do cavalo novo dele. O cavalo, o bicho fica todo sujo, a sela também. Ele para a viagem dele, para o projeto dele e volta para o hotel. E fala para o cara, eu quero que você cuide dele, como se você estivesse cuidando de mim. Quem está me entendendo? Irmãos, ele deu o melhor. Deus é generoso. E olha só o que a Bíblia diz, Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Diga glória a Deus. Irmão, Deus espera que a gente seja generoso como Ele é. Lembra? Ele dá chuvas para bons e maus. Ele dá o sol para o ímpio e para aquele que crê nele. Ele é bom, Ele é generoso. Deus quer que a gente seja como Ele, que a gente perdoe como Ele. A Bíblia diz, perdoai-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Aleluia. E Ele espera que a gente seja generoso um com o outro. Eu vou terminar a pregação contando uma história que eu ouvi. Eu achei muito legal essa história, me ilustrou. Eu até chorei, difícil eu chorava, irmãos. Mas eu até me emocionei, né? Porque eu achei muito legal e ilustra bem isso aqui. Diz que 2 irmãos, eles eram herdeiros, né, de uma fazenda, uma fazenda muito grande e tal. E aí eles moravam lado a lado ali, né, lado a lado. Só que o irmão mais novo, que morava sozinho, que era solteiro, pensou assim, rapaz, o meu irmão mais velho tem uma família de 5 pessoas, 5 filhos mais a mulher, né? Então eu colho igual a ele lá. Então, puxa vida, eu sou sozinho. Não, eu vou ajudar o meu irmão. Eu vou dar para ele um saco, né, de cereal todo dia, sem ele perceber. Porque se eu for falar para ele, ele não vai querer. Aí diz que à noite, de madrugada, quando o irmão já estava dormindo, ficava tudo quieto, lá ele via a casa, lá tudo apagado, ele pegava um saco, atravessava a fazenda, ia lá no celeiro do irmão e jogava lá o cereal. E vinha embora de mansinho. Só que o irmão mais velho, um dia pensou assim, rapaz, o meu irmão é sozinho, ele trabalha sozinho, eu tenho 5 filhos que podem me ajudar e uma mulher. Então claro que eu vou produzir mais do que ele. Não, eu vou abençoar o meu irmão sem que ele saiba. Porque se eu for falar para ele, ele não vai querer. Então ele ia de madrugada também, com um saco em cima dele, de 50 quilos. Chegava lá no celeiro do irmão e despejava. Irmãos, eles ficaram isso por muito tempo. Um dia, eles se encontraram no caminho. Né? Porque era muito incrível. Porque ele dizia, cara, está acontecendo um milagre. Eu tiro um saco e parece que não muda nada. É muito lindo isso. E o outro irmão, rapaz, quando eu abençoo meu irmão, eu também sou abençoado. Porque é incrível. Mas quando eles se encontraram, eles descobriram. Não é? Eles descobriram, o amor doa. Eles jogaram o saco no chão, se abraçaram e eles realmente reconheceram que se amavam, porque o amor doa. O amor quer o bem do outro, mas sempre que a gente faz acontecer na vida do outro, Deus faz acontecer na nossa vida. Amém? Fique em pé no seu lugar. Eu quero te fazer um desafio prático hoje à noite, para a gente ir embora. Olha para mim. Quero te fazer um desafio prático. Você, essa semana, você vai pensar em alguém e você vai abençoar essa pessoa.
Quem está comigo aqui? Pode ser financeiramente? Pode ser financeiramente, não é? Você vai orar e dizer, Senhor, eu quero ajudar alguém. Eu quero ajudar alguém financeiramente. Ou então, sei lá, naquela área que você está sofrendo aí, você vai procurar alguém, né? A gente sempre conta, né, eu e a Meila, que a gente passou uma época com os meninos adolescentes, tá, aquele negócio, aquela confusão de menino adolescente, e a gente abriu uma célula de adolescentes, para ajudar os adolescentes dos outros. E a gente colheu nos nossos. Quem está comigo aqui? Você vai fazer acontecer na vida de alguém. Pastor, precisa ser da igreja aqui? Não, não precisa. Precisa as pessoas saberem, eu vou chamar todo mundo aqui na frente, aí você vai trazer a sua... Não, irmão, ninguém vai ver. É uma coisa entre você e Deus. Claro, e o próximo. Vamos colocar na prática o amor? Amém? Vamos sair dessa teoria, né? Vamos sair dessa teoria. Ore e Deus vai te mostrar a necessidade de alguém. Amém? Eu acho legal, porque, veja bem, nessa história do judeu e do samaritano, o que o judeu estava fazendo? Está na Bíblia. Ele estava viajando. Ele estava indo de Jerusalém para Jericó. O que o samaritano estava fazendo? A mesma coisa. Os dois estavam no mesmo projeto, viajar para Jericó, não é? Então, o que o samaritano fez? Ele ajudou o judeu no mesmo projeto dele. Ele ajudou o cara na mesma necessidade que ele tinha. Amém? Amém. Quem entendeu o desafio? Então vamos ouvir essa canção aqui. E aí eu quero que você tenha um tempo de oração agora. E Deus vai te mostrar. Eu quero ajudar alguém. Eu quero ser luz do mundo na vida de alguém. Eu quero ser sal da terra. Eu quero agradar a Deus. Como é que eu faço para agradar a Deus? Ame. Como que eu faço para amar? Faça acontecer ao próximo o que você gostaria que acontecesse com você. Pague o mal com o bem. Talvez o desafio seja esse para você. Você abençoar alguém que te fez mal. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ou então, seja na área financeira mesmo, de doar o seu melhor. Faça a sua oração.